Olá pessoal, veterano Voz Ativa. O resultado das eleições desagradou muita gente e agradou um outro tanto de gente, mas eis que surge a pergunta: será que foi a família militar que derrubou o presidente? Bom, eu vou dar um spoiler aqui, eu não sei, tá? Mas vamos fazer algumas reflexões aqui, três reflexões, na verdade, que pode ajudar o pessoal a tirar suas próprias conclusões. Vamos nessa? A primeira reflexão que eu quero fazer aqui é com base em afirmações que o pessoal já está fazendo aí pelas redes sociais, tá? O pessoal está dizendo que sim, que foi a família militar que virou o jogo, tá? É um pensamento simples e direto, sem muito critério, na verdade, tá? Mas o que o pessoal fala, tá anotadinho aqui, eles falam que a família militar tem cerca de 700 mil na família militar, ou até mais, né? Entre militares e pensionistas, tá? E desses 82% são praças, né? Ou pensionistas de praças, tá? O que daria, né, 574, cerca de 574 mil ou mais pessoas, tá? E considerando que cada um, né, tem pelo menos uma outra pessoa consigo, um dependente, uma outra pessoa que ele convença, né? E também considerando que cada voto, né, conta em dobro. Por quê? Porque a pessoa está pensando assim: seria a família militar votaria num dos candidatos, o Bolsonaro, mas resolveu votar no outro. Então tirou de um e acrescentou no outro. Então essa diferença seria como se dobrasse a diferença. Então daria uma diferença da casa de 2 milhões 296 mil, quase 2 milhões e 300 mil. Como a diferença pelo resultado, pelo site do TSE, quem quiser conferir lá, dá cerca de 2 milhões e 100, então na verdade o pessoal considera que sim, a família militar teria virado o jogo, mas como eu disse, é um pensamento assim não muito criterioso. Inclusive fala desses 82%, que daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso, tá? Então vamos ver aqui fazer uma segunda reflexão. Prosseguindo aqui, nem tanto, mestre. Nem tanto, tá? Se a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui nos números, nos cálculos e tal, pode ser que a coisa mude um pouco de figura. Tá? Primeiro eu quero comentar sobre aqueles 82% que eu ia falar. Aqueles 82% de praça, aquilo ali na verdade é um número equivocado. Tá? Porque um colega, não tendo achado uma fonte mais precisa de informações, ele achou só uma tabela referente a 2013 somente de militares ativos. Mas se pegar em geral pensionistas, veteranos e tal, é um pouco diferente esse percentual, mas não tem problema, porque a gente não vai precisar desse percentual aqui, tá? Outra coisa também é que, para fazer uma demonstração aqui, eu vou usar dados de 2019, né, de veterano, pessoal da lacuna, pensionista, baixa graduações, quadros especiais, etc. Mas por que 2019? Porque a realidade hoje é outra. Hoje nós já temos veteranos que já não são lacunas, conseguiram fazer os altos estudos antes. Nós temos, por exemplo, pensionistas que nunca sofreram decréscimo porque não eram pensionistas em 2019. O militar ainda estava vivo, de lá para cá ele veio a falecer e a pensionista já começou a receber pensão já contribuindo, tá? Então seria uma perda de tempo usar os dados atuais, porque teria que chegar à realidade de 2019 e eu, na verdade, eu já tenho esses dados, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente. A planilha, obviamente, eu não vou me aprofundar nela, mas para quem me acompanha desde 2019 vai lembrar dessas planilhas que eu faço aqui, todas coloridinhas, certo? Que tem várias informações aqui que eu coletei tudo a partir de sites oficiais do governo, tá? Então são todos dados que são bem confiáveis, certo? Então tá. Então, assim, com base nesses dados, tá? Dentro de um universo de 700 mil, que ele daria um pouquinho mais mesmo de 700 mil, na verdade deu 751 mil, tá? Nós teríamos aí a base de cerca de quase 129 mil veteranos, tá? Que aí eu estou pegando esses casos aí: lacuna, quadros especiais, baixas graduações, tá? E 206, quase 207 mil pensionistas, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei o número de veteranos por 4, considerando ali uma família com esposa, 2 filhos, ou talvez se não tiver, o pessoal, mas tiver assim, alguém que o acompanhe. E no caso de pensionista, né, considerando assim que já que o marido já faleceu, né, o militar já faleceu, então cônjuge, né, mais 2 dependentes, 2 filhos e tal. Então, multiplicando esses valores aí, não se preocupe com esses números, tá? Eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Então, eu chego a um número até bastante expressivo, de 1 milhão
136 mil eleitores, tá? Só que não é só esse número que a gente pode usar. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Muitos de toda essa família militar, entre esse pessoal que foi prejudicado, consideravam que mesmo tendo sido prejudicado, votar ainda no presidente para reeleição seria a melhor escolha. Então vou usar como base para esse tipo de estatística aqui uma enquete que um colega fez em vários grupos de Telegram, tá? E nessa enquete ainda tinha 72% a favor de Bolsonaro e apenas 28% a favor de Lula, certo? Então, com base nesses números aqui, a gente pega aquele 1.136.000 no universo de eleitores, possíveis eleitores, considerar 28%, nós chegaremos a um número de apenas 318 mil eleitores que poderiam atuar nessa virada de jogo aí, tá? E se nós considerarmos que nem todos iriam realmente inverter seu voto, ou seja, deixar de votar em um para votar em outro, muitos devem ter anulado, aí como a gente não tem uma estatística, eu considerei mais ou menos meio-meio, tá? Metade desse pessoal aí anulou o voto e outra metade deixou de votar em um para votar em outro. Isso aí representaria uma diferença de 477 mil, que é uma diferença bem pequena em relação à diferença de votos na eleição, tá? Foi de 2 milhões e 140 mil. Tá? Então, se a gente se aprofundar um pouquinho mais nos números, a gente pode chegar à conclusão que não, é bem provável que a família militar não tenha decidido o jogo. Pode ter contribuído, mas não tenha decidido o jogo. Beleza? Por outro lado, essa é a última reflexão que eu vou fazer aqui hoje, o último ponto que eu vou tocar. Por outro lado, e como eu sempre digo, pessoal, para quem é desenvolvedor de software como eu, sempre tem um outro lado. Tá? Por outro lado, segundo o site do TSE, foram 124.252.796 votos, tá? Entre votos válidos para os candidatos e nulos e brancos também. Isso é o total de votos. Tá? Então, com base naquele cálculo que eu tinha feito, né, que são cerca de 1.136.000 eleitores, tá, do pessoal prejudicado da família militar e pessoas agregadas ali, dependentes, amigos que vão apoiá-los na decisão, a gente vê que essa família militar que se sentiu prejudicada, foi esse montante aí, cerca de 1.100.000, representa apenas 0,91% de todos os votos nessa eleição. Ou seja, dentro do universo de votos, o nosso eleitorado é bem pequeno. Tá? Só que se a gente considerar aquela diferença lá de 477 mil que pudesse fazer na inversão ali de votos, tá? Em relação à diferença de votos que ocorreu realmente, que é 2 milhões e 100, isso representa quase mais de 22%. Tá? Ou seja, então, se menos de 1% consegue fazer um estrago de mais de 22%, então é porque nós fomos bem. E olha que o pessoal sabe que a nossa turma ainda não está muito bem consolidada, muito bem unida. Então, isso é um ponto bom, porque mesmo com uma representatividade, uma representação tão pequena no universo de eleitores do Brasil todo, fizemos um grande estrago no resultado. A família militar fez um grande estrago aí no resultado da eleição. Beleza? Esse é o último ponto da reflexão. Aqui como conclusões, um breve resumo, tá? Então, se a gente for fazer um pensamento assim simples e direto, muita gente vai dizer por aí que sim, mas eu sou sempre a favor de a gente se aprofundar um pouquinho mais, obter mais informações e fazer alguns cálculos. E como vocês viram aí, pelo que eu demonstrei, provavelmente nesse caso não fomos nós, não foi a família militar que decidiu o jogo, embora tenha contribuído, tá? Mas por outro lado, mesmo com a representação tão pequena em todo o universo do eleitorado, possivelmente a família militar fez um grande estrago. De novo, mesmo carente de uma união maior, que eu sempre preconizei aqui que ainda precisa se unir mais. Tá? Eu ainda faço aqui uma ressalva, tá, sobre polícias militares, bombeiros militares, em especial o antigo Distrito Federal. Tá? E também os combatentes. Como eu não tinha esses números, eu não incluí nesses cálculos.
Então muda ali, pode mudar um pouquinho de figura. Talvez não mude tanto, mas ainda é bom deixar isso aí de ressalva, beleza? Agora eu vou fazer aqui alguns comentários sobre essa coisa toda aí de resultado de eleições e como é que o pessoal está se portando, etc. Tá? Primeira coisa, tem muita gente falando aí, né, que o presidente aprendeu a lição, as duras penas e não foi reeleito e tal, mas e aí? De repente ele vai se aposentar, vai para outro país e, né, não vai nada, né? Agora sim, eu acho que sim, é uma boa lição para a alta cúpula das Forças Armadas para eles saberem que a família militar, em geral, tá? O pessoal tá de olho, tá? Então tem que tomar mais cuidado quando fizer alguma coisa que prejudique praças e pensionistas, beleza? Outra coisa que é em relação à mobilização do pessoal em vista do resultado das eleições, tá? O pessoal já está se fazendo planos, tá? Por exemplo, eu já vi circular pelos grupos aí um projeto de lei, tá, feito pelo Sindimil, tá, sobre promoção de praças, tá, ao que parece vão tentar fazer chegar ao pessoal do próximo governo, tá, e tem também até o pessoal que está sugerindo aí, o deputado Glauber, né, que foi um que disse que ia nos apoiar sempre, sugerindo o nome dele como futuro ministro da Defesa, né, vamos ver, né, é o próximo presidente que vai decidir, né, mas o pessoal está fazendo a sugestão, tá. Agora aqui um ponto muito importante que é sobre o posicionamento do pessoal, tá? Primeiro, de minha parte, tá? Não é necessário, ninguém precisa saber do meu posicionamento, tá? Eu sempre, os vídeos que eu faço aqui para o Veterano Pós-Ativo é sem pensar nesse ou naquele lado, eu sempre busco a verdade e a solução dos nossos problemas, tá? Mas tem muita gente que gosta do que aconteceu, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta de um, tem muita gente que gosta do outro, tem muita gente que acha que o certo é o Bolsonaro, tem outros que acham que é o Lula, e fica aquela briga. Gente, vocês podem se pronunciar, os comentários estão aí, vocês podem falar o que quiserem, só não podem ofender as outras pessoas, não é para brigar sobre isso, tá bom? Porque não tem jeito, o pessoal vai se manifestar mesmo, então é a liberdade de cada um. A gente só não pode partir para as ofensas. Beleza? Combinados assim? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Eu acho interessante esse assunto porque serve para mostrar que mesmo que se chegue à conclusão que não foi a família militar que virou o jogo, mas contribuiu para isso. Então, realmente é importante a gente saber que a gente tem voz, sim, tá? A família militar tem voz e é isso aí mesmo. Tem que ir em busca de seus direitos, tá bom? Então, muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!